Olá, meninos, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês. Estamos aí em um momento ainda, não é? De isolamento social, não é? Distanciamento social, não é? Óbvio que tem algumas pessoas que precisam ir para as ruas, precisam trabalhar. Mas aqueles que não precisam, se puder, fica em casa, não é verdade? Precisamos seguir as recomendações de higienização, a lavagem constante das mãos com água e sabão, a utilização do álcool em gel, o uso das máscaras. Tudo isso é muito importante ao combate do novo coronavírus, não é? É importante seguirmos essas recomendações. Nós ainda não temos uma vacina. Nós estamos percebendo por meio dos meios de comunicação que os especialistas, os cientistas, as farmacêuticas, os nossos responsáveis políticos, os empresários, estão todos lutando para alcançar o mais rápido possível uma vacina, uma medicação, não é? Para controlar, para estagnar a presença desse vírus em meio à sociedade. Mas ainda não está disponível no mercado. Por essa razão é necessário termos um comportamento que venha nos proteger e proteger ao outro, tá bom? É muito importante. Meninos, vão para o cantinho de vocês para a gente começar a nossa aula de geografia, preparados para a nossa aula de geografia? Isso é muito bom. Isso, nós estamos no módulo 4, pega o material de vocês, abram o livro, o caderno, para fazer alguma anotação caso queira, o lápis, a borracha, tudo isso é importante, tá bom? Ótimo, vamos começar então. Isso, vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre os problemas ambientais. Nós estávamos falando sobre as atividades econômicas e nós vamos ver que as atividades econômicas, conforme elas vão se intensificando, elas vão surgindo, os problemas ambientais também vão acontecendo. Os problemas ambientais também vão se apresentando e vão se potencializando, não é? Então, vamos lá? Nós vamos ver que a natureza está cada vez mais sofrendo um intenso processo de degradação por causa da intensificação das atividades econômicas, né? Os efeitos aí desse processo se manifestam-se com uma série de problemas relacionados ao meio ambiente. A poluição das águas, a poluição do ar que respiramos, a poluição do solo que cultivamos lavouras e pastagens. Então, são consequências, não é, da intensificação das atividades econômicas que vão surgindo aí. A poluição atmosférica é um dos meios mais graves de problemas ambientais da atualidade. Sim, a poluição atmosférica, não é? A poluição provocada, não é? A poluição provocada pelas técnicas de cultivo de nossos ancestrais não se compara aos elevados índices de poluição ambientais que são provocados pelas atividades atuais agora, né? As atividades econômicas atuais promovem ao meio ambiente uma intensificação muito grande em relação à problemática
ambiental, não é? À medida que a atividade econômica, ou que as atividades humanas, não é, se diversificam, né, vão aumentando, vão mudando, elas passam a poluir cada vez mais a atmosfera, né, o ar atmosférico. E essa emissão de gases poluentes começa a ocorrer após a Revolução Industrial no século XVIII, né? Lá no continente europeu, né? Lá na Inglaterra, a criação e a expansão aí das atividades industriais em várias partes do planeta faz com que os problemas ambientais vão ocupando várias áreas, várias proporções, não é? Nos dias de hoje, nos grandes centros urbanos, a poluição atmosférica ocasionada aí pelas atividades industriais é agravada pela emissão de CO2, que é o dióxido de carbono, pela fuligem liberada pelos escapamentos aí dos automóveis nos grandes congestionamentos, não só nos grandes congestionamentos, pelas ruas normais, mas nos grandes congestionamentos é que se tem a maior concentração de gases poluentes na atmosfera, né, o dióxido de carbono, né, e esses poluentes, esses gases poluentes somados a outras fontes de poluição contribuem para a péssima qualidade do ar nas áreas urbanas, nas cidades, nas grandes cidades, né? E aí começam a surgir as doenças, né? Principalmente as doenças relacionadas às vias respiratórias, não é? As alergias começam a surgir. A Jacatia, por exemplo, sofre muito com a rinite, então constantemente o nariz coçando, os olhos irritados e coçando, o ouvido, a garganta. Então isso incomoda muito, mas não são só os problemas ligados às vias respiratórias, como bronquite, rinite. Existem outros problemas, não é? Que são ocasionados aí por conta das poluições, não é? O clima do nosso planeta, falou? Começa a coçar. O clima do nosso planeta foi muito diferente, não é? Como é o que está atualmente, né? A temperatura média da atmosfera passou por inúmeras variações durante a história geológica, né, da Terra. Durante a última glaciação, o período em que vastas áreas da superfície terrestre estavam cobertas por gelo, né, ocorreu aí há cerca de 10 mil anos e esse período não era registrado, não é ainda, não é, o que está sendo registrado hoje em relação de alterações geológicas, ou de alterações na atmosfera. Esse período glacial foi uma alteração, uma alteração na atmosfera, não é? Mas nada se compara com o que nós estamos vivendo hoje, né? Segundo alguns estudos, alguns estudos científicos, alguns estudiosos, né? A concentração excessiva de gases poluentes na atmosfera é responsável, não é? Pelo aumento gradativo aí das temperaturas médias atmosféricas que nós estamos passando,
não é? A concentração de CO2 na atmosfera terrestre está aumentando aí desde 1990, está num constante aumento, não é? Na temperatura média da Terra. A emissão excessiva desses gases poluentes, como o gás carbônico, como o clorofluorcarboneto, o gás metano, vão gerando aí o chamado fenômeno efeito estufa. Isso aonde vai aquecendo, não é? A sensação de calor vai aumentando cada vez mais, né? E esse efeito estufa vai provocar aí um aquecimento global, né? Vai acontecendo aí o aquecimento global, não é? Segundo algumas pesquisas, alguns estudiosos, alguns cientistas, nós estamos tendo aí um aumento de cerca de 0,5 graus Celsius na nossa temperatura média da atmosfera terrestre nos últimos séculos. Então, esse aumento, assim, a gente fala 0,5 graus Celsius, parece não ser muito, não é? Por ser 0,5, mas sim, é um aumento na temperatura média muito expressivo, né? E o que nós podemos perceber é que as temperaturas elevadas têm sido registradas cada vez mais e principalmente aí nós vamos tendo uns verões mais quentes, não é? Principalmente na Europa está sendo registrado esses verões mais quentes. E esse problema, né, esse fenômeno denominado como o efeito estufa, que vai ocasionar aí, que vai provocar o aquecimento global, ele acaba abrangendo a todo o planeta. Não fica concentrado só em uma área, porque nós somos todos ocupantes de um mesmo planeta, não é? E as atividades econômicas, as atividades industriais, elas começam, não é, a interligar uma localidade, uma nação, um país ao outro, um continente ao outro. Não é essa dependência da atividade econômica desenvolvida num país para o outro continente. E assim nós vamos aumentando, diversificando as nossas atividades sem nos preocuparmos em preservar, não é? A vegetação, em poluir menos, e assim os problemas vão se agravando, né? Há indícios, né, que o aquecimento global tem alterado as características climáticas de vários lugares do planeta, né? Isso não é a Tia Kátia que está falando, são pesquisas. No livro de vocês nós temos gráficos que comprovam essas informações. Eu não vou mostrar as imagens, peço a vocês que acompanhem aí. Na página 30 tem um gráfico, na página 29 tem um gráfico, na página 30 tem um gráfico, na página 31 tem um outro gráfico. Gostaria de que vocês acompanhassem essas informações aí, não é? E é muito difícil prever exatamente, não é, o que esse fenômeno pode causar em relação aí a essas mudanças que estão acontecendo, né? As características, as mudanças das características climáticas que estão acontecendo pelo planeta, não é? Algumas regiões do mundo estão vivenciando aí mudanças climáticas com a diminuição das massas total do gelo que existe. Ou seja, esse gelo, não é? Ele está se desintegrando, ele está derretendo, né? Nós estamos
tendo a informação de um degelo muito intenso e rápido, não é? A ocorrência de um degelo muito intensa e rápida em algumas regiões do planeta, né? A ocorrência de verões muito quentes, onde nós temos a necessidade de utilizar ventiladores, de utilizar ar-condicionado, circulador de ar, e todos esses equipamentos demandam de energia elétrica, não é? De uma certa fonte de energia. E a mais disponível é a energia elétrica, não é? E a energia hidrelétrica, ela necessita das águas dos rios. E para termos rios, não é? Que nos forneça essa energia hidrelétrica, nós vamos precisar da vegetação, não é? E a vegetação cada vez mais está sendo desmatada, queimada, e aí nós estamos passando por um processo que nós temos que nos reeducar para que nós possamos ter um meio ambiente mais saudável, né? Mais sustentável, para que nós possamos ter um equilíbrio aí, não é? E sofrer menos com essas mudanças climáticas, né? Que possamos impactar menos as mudanças ao aquecimento global. Tudo depende do nosso comportamento, certo? Então, eu gostaria de que vocês lessem um pouquinho sobre esse tema no módulo 4, falando sobre a poluição da atmosfera, as mudanças climáticas do planeta, as atividades industriais cada vez mais vão se intensificando, não é? Como se diz? A liberação de gases poluentes cada vez aumentando e as consequências que são as doenças aí que nós vamos acumulando na superfície terrestre, tá bom? Espero que vocês leiam, espero que vocês tenham absorvido um pouquinho de informação sobre esse tema. Vou deixar um abraço fofinho e um beijinho e até a próxima aula. Tchau!